minutos eu retomo o assunto com que iniciei o programa, a atuarda toda que se faz em torno do coronavírus. Bom, o presidente Bolsonaro ontem falou sobre a ida de um avião para buscar brasileiros. Ele, num primeiro momento, pareceu até indiferente à situação de brasileiros no exterior, mas depois ele tomou conhecimento de casos dramáticos. Agora, essa quarentena de 18 dias é bem uma quarentena brasileira, né? De 18 dias, me parece que na prática vai ser muito complicado. Imaginem um cidadão que venha da China, está vivendo lá, buscando melhores condições, seja de São Paulo, do Rio, ou mais longe ainda, do norte e do nordeste do país, ele vai ficar no Brasil Central, no estado de Goiás, para cumprir essa quarentena? Qual será a estrutura que haverá lá para atender os brasileiros? Mas o presidente falou sobre o voo que vai buscar esses brasileiros e que fará uma escala em Israel. A questão da quarentena está certa, deve ser a base da aeronáutica de Anápolis, já conversado com o Ronaldo Caiado, no tocante a isso aí. Nós temos pressa, eu acho que está tudo levantado, trabalhamos sábado, domingo, toda a equipe trabalhou, está tudo redondo, sem problema nenhum, e mostrar que o Brasil não vai deixar os seus para trás. Isso é importante que se diga, né? E para garantir o processo, o governo vai encaminhar um projeto de lei ao Congresso, como explica aqui para nós, da Bandeirantes, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A gente precisa garantir para elas apoio médico, apoio social, apoio psicológico, enfim, tudo aquilo que significa quando você deixa a pessoa em quarentena, que você tira um direito básico, que é o direito de ir e vir, como é que você garante também como é que a vida dessa pessoa continua até ela ser liberada dessa quarentena. Olha, é grave, mas precisamos relativizar. Fala-se em 20 mil casos na China. Na China, um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, com pouco mais de 400 mortes. É grave? Claro que é. Uma vida humana não se deve perder assim, muitas vezes até por descaso das autoridades de saúde. Mas vamos relativizar. Agora se informa a primeira morte em Hong Kong, que faz parte, né, tem um estatuto todo à parte, mas faz parte da China continental. Primeiro caso também registrado na Bélgica. É assim que se espalham esses vírus. Esse não é o primeiro. Eu insisto nessa tecla. Nós estamos fazendo aí um estardalhaço muito grande. Lógico que é preciso tomar algumas medidas de precaução. Todos devemos ter acesso a essas informações, não como aconteceu na época da ditadura, em que se escondeu um surto de meningite para não causar pânico. Do ponto de vista do governo da época, até se justificava, mas a população precisa ser informada. E é isso que está acontecendo hoje, talvez em excesso. Então, eu acho que é importante, Cláudio Humberto, a gente relativizar. Eu acho que você tem toda a razão. Aliás, a gente tem destacado isso aqui na programação da Rádio Bandeirantes de Comunicação, da Rádio Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, exatamente esse detalhe, assim, a preocupação de não se estabelecer o pânico, né? Exatamente destacando esses números que você mencionou. O ministro da Saúde nos concedeu entrevista esta semana em que ele disse, e aliás também infectologistas e tal que a gente tem conversado, eu tenho feito basicamente a mesma pergunta a todos eles acabam concordando ou acabam dizendo que a letalidade desse vírus verificada até agora está dentro dos padrões, digamos assim, aceitáveis em pandemias, né? Nada muito diferente, porque o noticiário faz parecer que a raça humana está em vias de ser dizimada por esse vírus. Não é bem assim, né? Os números são eloquentes em relação a isso. Um país de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, como é o caso da China, ter 400 mortos, né, pelo coronavírus, é claro que são 400 vidas, né? A gente não pode também minimizar isso, né? Não pode desconhecer esse tipo de coisa. É muita gente que morreu, mas assim, há muito mais gente que nem sequer foi infectada, né? Então é preciso a gente ter isso em mente. A primeira morte fora da China é de um chinês exatamente da cidade que chegou nas Filipinas, vindo já infectado dessa cidade chinesa, que é o epicentro
do coronavírus, né? É preciso ter muito cuidado. Quando os brasileiros chegarem aqui na base aérea de Anápolis, eles ficarão alojados em quartos, né, individuais, os alojamentos serão individuais, e ficarão por 18 dias, porque o período de incubação do vírus, ele permanece no corpo humano por 14 dias. 18 dias desse processo ali de quarentena, esses 18 dias é exatamente para dar uma margem maior de segurança às autoridades sanitárias brasileiras. Mas é um mínimo de 14 dias que as pessoas têm que ficar isoladas, né? Completamente isoladas. Daí a necessidade de se fazer essa quarentena em instalações militares, né? Uma coisa mais adequada, já existem, não precisa gastar muita coisa, a não ser em pequenas arrumações, adaptações, e as pessoas ficaram lá em segurança, na segurança também de que não, se estiverem infectadas, algumas delas, aquilo não vai sair dali, né? O assunto vai ser tratado imediatamente. Eu acho que, nas circunstâncias, as autoridades sanitárias chinesas, internacionais e as brasileiras estão agindo corretamente. Do ponto de vista da saúde, eu concordo com vocês. Há já uma percepção de que o tratamento está aparecendo aí rapidamente, uma vacina também não vai demorar para aparecer. Agora, do ponto de vista da atividade econômica, aí é mais complicado. Aqui no Brasil, então, como a gente viveu a greve dos caminhoneiros, né? Vocês se lembram que o Brasil paralisou completamente naqueles 10 dias, né? E aquilo jogou a atividade econômica do ano de 2018 no chão. Era para a gente ter crescido ali mais de 2,5% e o Brasil acabou crescendo 1% em 2018. É mais ou menos o que está acontecendo na China. A economia está absolutamente parada. As pessoas não vão às ruas, não há consumo de serviços, há consumo de produtos, claro, de alimentos especialmente, mas a economia está completamente parada. Então, a percepção e a China é a locomotiva do mundo. Então, se a China não vai mais crescer 6%, ou 5,9%, como os organismos internacionais, FMI, OCDE, Banco Mundial e os grandes bancos também preveem, ela vai crescer menos do que isso vai afetar a economia global, não tem jeito. O banco UBS ontem saiu na frente, pelas contas dele, a economia chinesa já vai deixar de crescer 6% esse ano para crescer 5,4%, isso vai afetar o Brasil, eles mudaram a previsão de crescimento para o Brasil de 2,5% para 2,1%. Acho muito precoce, está muito cedo ainda para fazer isso, essa competição aí para ver quem é que sai na frente para fazer esse cálculo, mas esquece o número e pensa na dinâmica. A trajetória é de redução da atividade econômica no primeiro semestre na China, que vai afetar a economia global. A grande questão é qual vai ser a engrenagem, a força da engrenagem da economia chinesa e das economias internacionais para sair da crise assim que o surto passar e que for tudo controlado, ou seja, que as pessoas voltarem às ruas, voltarem a viajar. O estrago causado nas companhias aéreas que estão deixando de voar, companhias aéreas do mundo inteiro estão deixando de voar para a China, é um absurdo que essas companhias vão perder e toda a cadeia de turismo em volta delas. Então, esse sim é um caso que não atinge só quem está doente, mas a todos os cidadãos do mundo.